Olá novamente, então gostaria de complementar aqui aquele plano de aula anterior que eu falei para vocês sobre se você é professor e precisa criar um plano de aula e trabalhar a história antiga, principalmente Egito Antigo, com seus alunos do sexto ao nono ano. Se você tiver oportunidade, se a escola permitir que você leve o seu próprio material didático, vai ser bem interessante, tá? Então, aqui, complementando a aula que eu já tinha exposto aqui para vocês, as dicas sobre o livro, eu também queria complementar que se você tiver em casa algumas miniaturas, vai ser muito interessante se a escola permitir que você leve. É claro que você vai colocar na sua mesa, lá na frente, não vai deixar isso espalhado pela sala. Você vai arrumar de um jeito que fique interessante para os alunos poderem ver, porque se você vai trabalhar Egito Antigo, e se a escola permitir que você leve o seu próprio material didático, é interessante, caso você tenha condição de levar, ou caso você tenha em casa, ou se você puder comprar, tá? Levar alguns objetos que possam também ajudar você a trazer a atenção, o interesse do seu aluno para a sua aula de história antiga, tá? Esses jovens do sexto ao nono ano, eles têm interesse sim, basta a gente saber trabalhar, tá? Então, se você vai falar sobre Egito Antigo, você vai falar inevitavelmente de deuses egípcios. Então, se você tiver oportunidade de adquirir, ou se você já tem em casa e puder levar, é claro que se você vai ficar olhando para que eles, né, de repente não coloquem na boca, não sei, a gente tem sempre que ficar de olho nas crianças, na verdade, para que nenhum acidente aconteça. Então, você vai ficar sempre atento, você vai colocar em cima da sua mesa, lá na frente, onde você dá a aula, onde você tem lá a sua pauta, seu plano de aula, seus livros didáticos. Vai mostrar, conforme você for fazendo o seu planejamento de aula, conforme você tiver dentro de sala, trabalhando dinamicamente história antiga, Egito Antigo, se você fala sobre deuses e você tem uma miniatura em casa sobre, por exemplo, o deus Amon-Ra, e você puder levar isso, olha pessoal, eu realmente recomendo, tá? Então, o que que isso pode trazer de benefício? Eles têm muito interesse quando eles percebem que o professor também se interessa em dar uma aula para eles, com um material didático diferente daquilo que eles estão acostumados, que é o livro didático da escola, né? Então, às vezes a escola permite, às vezes não. Se a escola que você estiver lecionando permitir, eu acho super válido que você possa trabalhar com eles, levando algumas miniaturas. Por exemplo, você vai falar de vida após a morte. É um assunto que eles têm muito interesse sobre múmias, sobre pirâmides, sobre deuses, sobre práticas funerárias, sobre como a múmia era embalsamada, mas o que é uma múmia? Qual Deus servia para o quê? Por que esse Deus tinha uma forma e por que um outro Deus tinha uma outra forma? Por que esses deuses tinham rostos de animais? Então, se você tiver oportunidade de lecionar história antiga, Egito Antigo, e puder levar para a sua sala de aula alguma miniatura sobre os deuses egípcios, vale muito a pena, porque eles realmente aprendem, eles gostam, é uma aula dinâmica. Você vai falar da rainha Nefertiti, você não vai, no caso, o professor ele não vai trabalhar os 19 anos que o faraó Akenaton esteve no poder, você não vai querer trabalhar falando, digamos assim, sobre 4.000 anos de história em 2 meses de aula, porque é impossível, né? Vocês concordam que é impossível. Então você vai falar alguns aspectos. O faraó Akenaton, por exemplo, qual o nome da esposa do faraó Akenaton? A rainha Nefertiti. Então, se você tiver em casa algum material, alguma miniatura interessante,
de deuses, porque a esfinge, gente, o que que era a esfinge? Eles têm muito interesse em saber, tá? Eles realmente, se você pode trabalhar com eles, com um material mais lúdico, sempre imagens, livros ilustrados, e se a escola permitir que você leve o seu próprio material didático, olha o faraó Tutancâmon, mas e então, quem foi Tutancâmon? Tutancâmon é tão famoso, todos eles conhecem Tutancâmon. Aí se você pode ilustrar essa aula com uma miniatura, gente, super válido, vale muito a pena, eles gostam, fica uma aula dinâmica, eles têm o maior e o total interesse, então eles aprendem, isso ajuda para as provas, para os testes, trabalhos em sala de aula, se você tem alguma estátua, não estou dizendo que você vai levar se você tem várias estátuas grandes, não, você não vai levar, mas se você tem alguma miniatura que possa levar, que possa ilustrar a sua aula, quem foi a deusa Hathor? Ah, mas por que a deusa Hathor tinha esse símbolo em cima da cabeça dela? Então, quem foi o deus Osíris, o deus da morte? Então, aí você vai trabalhar com as crianças, ilustrando a sua aula. Quanto mais acervo os jovens tiverem contato, mais interesse desperta neles sobre essas temáticas, não é verdade? Então, se você pode, se você tem condição de planejar uma aula e a escola permitir que você leve o seu próprio material, eu realmente indico, porque é muito legal, eles ficam super interessados. Olha, o deus Anubis, e olha, professora, esse deus Anubis, ele também está naquela foto ali do livro. Ué, mas esse deus, qual era o papel desse deus no Egito? Esse deus aqui fazia o quê? Então, não estou dizendo que você deva levar uma mala de viagens para sua escola, para poder dar uma aula de Egito Antigo. Mas se você tem alguma coisa em casa que seja legal, que você acha assim, ah, mas isso aqui, não vou levar não, porque eles não vão ter interesse. Eles têm muito interesse. Trabalhar a história antiga com eles é trabalhar a ilustração, é trabalhar de forma lúdica, é trabalhar com imagem. E se você tem miniatura, ou seja da Grécia mesmo, ou seja de Roma, da Índia, da China, o que você tiver relacionado, né? Livros, fotos, imagens, mapas, filmes, se você tiver algum filme e puder, e se a escola permitir que você leve o filme, também vale super a pena. É claro que se você levar um filme, por exemplo, Cleópatra, claro, como professor você vai cortar as partes que você sabe que não é interessante trabalhar com eles. É óbvio que você vai selecionar as imagens que podem ser vistas pelos jovens, você vai selecionar as imagens que podem ser estudadas, as imagens que podem ser trabalhadas em sala de aula juntamente com o material didático da escola, com seu material didático. Então é muito válido. Então eu acho assim uma super é muito interessante. Esse livro é ótimo, como eu expliquei em outros vídeos. Vale muito a pena se você tiver alguma miniatura de algum deus egípcio em casa e puder levar para sua aula, porque vale muito a pena, realmente isso desperta o interesse deles. Até mesmo os jovens, eles estão mais exigentes, né? Então, não é falando 3 linhas sobre determinado país que a gente vai prender a atenção dos jovens, dos adolescentes dentro de uma aula de história antiga. Então, se você puder levar livros, bastante ilustrações, mapas, até mesmo se como eu estou explicando, né, se a direção da escola permitir, você tiver uma miniatura, essas miniaturas vendiam numa coleção de revista, muitas pessoas devem estar vendo esse vídeo, devem até ter essa coleção, ou bonequinhos dessa coleção, é bem legal, é muito bom você levar para a sala de aula e mostrar, porque aí você fazendo isso, você está facilitando o aprendizado deles, você está trazendo esses jovens ao interesse de estudar a história antiga, né, pessoal? Então, a gente sabe que vida de professor não é fácil, quem está me assistindo e é professor sabe que não é fácil, mas eu acho que vale a pena, eu acho que vale muito a pena se você tiver o material e puder
disponibilizar esse material dentro de sala de aula para os jovens, tá? Vai chamar o interesse deles, eles vão ter mais interesse em aprender sobre essa disciplina, trabalhos em sala de aula, trabalhos para casa, pesquisa, sempre assim temas lúdicos, sempre temas que possam interessá-los, que sejam de fácil aprendizado, né, como eu expliquei anteriormente. Eu acho que vale muito a pena. Então essa foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada novamente aí pela atenção de todos aqui no canal, tá bom? Um bom dia para vocês.